O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 11, final. Era alta noite. Sombras espessas cobriam as margens do Paraíba. De repente, um rumor surdo e abafado, como de um tremor subterrâneo, propagando-se por aquela solidão, quebrou o silêncio profundo do ermo. Peri estremeceu, ergueu a cabeça e estendeu os olhos pela larga esteira do rio, que, enroscando-se como uma serpente monstruosa de escamas prateadas, ia perder-se no fundo negro da floresta. O espelho das águas, liso e polido como um cristal, refletia a claridade das estrelas, que já desmaiavam com a aproximação do dia. Tudo estava imóvel e quieto. O índio curvou-se sobre a borda da canoa e, de novo, aplicou o ouvido. Pela superfície do rio rolava um som estrepitoso, semelhante ao quebrar-se da catadupa precipitando-se do alto dos rochedos. Cecília dormia tranquilamente. Sua respiração ligeira ressoava com a harmonia doce e sutil das folhas da cana quando estremecem ao sopro tênue da aragem. Peri lançou um olhar de desespero para as margens que se destacavam a alguma distância sobre a corrente plácida do rio. Quebrou o laço que prendia a canoa e impeliu-a para a terra com toda a força do remo, que fendeu a água rapidamente. À beira do rio elevava-se uma bela palmeira, cujo alto tronco era coroado pela grande cúpula verde, formada com os leques de suas folhas lindas e graciosas. Os cipós e as parasitas, engrasando-se pelos ramos das árvores vizinhas, desciam até o chão, formando grinaldas e cortinas de folhagem que se prendiam às hastes da palmeira. Tocando a margem, Peri saltou em terra, tomou Cecília meio adormecida nos seus braços e ia entranhar-se pela mata virgem que se elevava diante dele. Nesse momento, o rio arquejou como um gigante, estorcendo-se em convulsões e deitou-se de novo no seu leito, soltando um gemido profundo e cavernoso. Ao longe, o cristal da corrente achamalotou-se, as águas frisaram-se e um lençol de espuma estendeu-se sobre essa face lisa e polida, semelhante a uma vaga do mar desenrolando-se pela areia da praia. Logo,
todo o leito do rio cobriu-se com esse delgado sendal que se desdobrava com uma velocidade espantosa, rumorejando como um manto de seda. Então, no fundo da floresta, troou um estampido horrível que veio reboando pelo espaço. Dir-se-ia o trovão, correndo nas quebradas da serrania. Era tarde. Não havia tempo para fugir. A água tinha soltado seu primeiro bramido e, erguendo o colo, precipitava-se furiosa, invencível, devorando o espaço como algum monstro do deserto. Peri tomou a resolução pronta que exigia a iminência do perigo. Em vez de ganhar a mata, suspendeu-se a um dos cipós e, galgando o cimo da palmeira, aí abrigou-se com Cecília. A menina, despertada violentamente e procurando conhecer o que se passava, interrogou seu amigo. "A água", respondeu ele, apontando para o horizonte. Com efeito, uma montanha branca, fosforescente, assomou entre as arcarias gigantescas formadas pela floresta e atirou-se sobre o leito do rio, mugindo como o oceano quando açoita os rochedos com as suas vagas. A torrente passou, rápida, veloz, vencendo na carreira o tapir das selvas ou a ema do deserto. Seu dorso, enorme, se estorcia e enrolava pelos troncos diluvianos das grandes árvores que estremeciam com o embate hercúleo. Depois, outra montanha, e outra se elevaram no fundo da floresta, arremessando-se no turbilhão. Lutaram corpo a corpo, esmagando com o peso tudo que se opunha à sua passagem. Dir-se-ia que algum monstro enorme, dessas jiboias tremendas que vivem nas profundezas da água, mordendo a raiz de uma rocha, fazia girar a cauda imensa, apertando nas suas 1000 voltas a mata que se estendia pelas margens. Ou que o Paraíba, levantando-se qual novo Briarel no meio do deserto, estendia os 100 braços titânicos e apertava o peito, estrangulando-a em uma convulsão horrível toda essa floresta secular que nascera com o mundo. As árvores estalavam, arrancadas do seio da terra ou partidas pelo tronco. Prostravam-se vencidas sobre o gigante, que, carregando-as ao ombro, precipitava para o oceano. O estrondo dessas montanhas de água que se quebravam, o estampido da torrente, os troos do embate desses rochedos movediços que se pulverizavam, enchendo o espaço de neblina espessa, formavam um concerto horrível, digno do drama majestoso que se representava no grande cenário.
As trevas envolviam o quadro e apenas deixavam ver os reflexos prateados da espuma e a muralha negra que cingia esse vasto recinto, onde um dos elementos reinava como soberano. Cecília, apoiada ao ombro de seu amigo, assistia, horrorizada, a esse espetáculo pavoroso. Peri sentia o seu corpinho estremecer, mas os lábios da menina não soltaram uma só queixa, um só grito de susto. Em face desses transes solenes, desses grandes cataclismas da natureza, a alma humana sente-se tão pequena, aniquila-se tanto que se esquece da existência. O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, pela emoção que emudece e paralisa. O sol, dissipando as trevas da noite, assomou no oriente. Seu aspecto majestoso iluminou o deserto. As ondas de sua luz brilhante derramaram-se em cascatas sobre um lago imenso, sem horizontes. Tudo era água e céu. A inundação tinha coberto as margens do rio até onde a vista podia alcançar. As grandes massas de água que o temporal, durante uma noite inteira, vertera sobre as cabeceiras dos confluentes do Paraíba, desceram das serranias e, de torrente em torrente, haviam formado essa tromba gigantesca que se abatera sobre a várzea. A tempestade continuava ainda ao longo de toda a cordilheira, que aparecia coberta por um nevoeiro escuro. Mas o céu, azul e límpido, sorria, mirando-se no espelho das águas. A inundação crescia sempre. O leito do rio elevava-se gradualmente. As árvores, pequenas, desapareciam. E a folhagem dos soberbos jacarandás sobrenadava já como grandes moitas de arbustos. A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam, no centro, um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu para ambos uma só morte, pois uma só era a sua vida. Cecília esperava o seu último momento com a sublime resignação evangélica que só dá a religião do Cristo. Morria feliz. Peri tinha confundido as suas almas na derradeira prece que expirara dos seus lábios. "Podemos morrer, meu amigo", disse ela com uma expressão sublime. Peri estremeceu. Ainda nessa hora suprema, seu espírito revoltava-se contra aquela ideia e não podia conceber que a vida de sua senhora tivesse de perecer como a de um simples mortal.
Não! Exclamou ele. Tu não podes morrer! A menina sorriu docemente. Olha, disse ela com sua voz maviosa. A água sobe, sobe. Que importa? Peri vencerá a água como venceu a todos os teus inimigos. Se fosse um inimigo, tu vencerias, Peri. Mas é Deus, é o seu poder infinito. Tu não sabes, disse o índio, como inspirado pelo seu amor ardente. O Senhor do céu manda, às vezes, àqueles a quem ama um bom pensamento. E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de reconhecimento. Falou com um tom solene. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram e começaram a cobrir toda a terra. Os homens subiram ao alto dos montes e só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes, sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de noite e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Quando todos subiram aos montes, ele disse: Ficai comigo, fazei como eu, e deixai que venha a água. Os outros não o escutaram e foram para o alto e deixaram ele só na várzea com sua companheira, que não o abandonou. Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira. Aí esperou que a água viesse e passasse. A palmeira dava frutos que o alimentavam. A água veio, subiu e cresceu. O sol mergulhou e surgiu 1, 2 e 3 vezes. A terra desapareceu. A árvore desapareceu. A montanha desapareceu. A água tocou o céu e o Senhor mandou então que parasse. O sol, olhando, só viu céu e água, e entre a água e o céu, a palmeira que boiava levando Tamandaré e sua companheira. A corrente cavou a terra. Cavando a terra, arrancou a palmeira. Arrancando a palmeira, subiu com ela, subiu acima do vale, acima da árvore, acima da montanha. Todos morreram. A água tocou o céu 3 sóis, com 3 noites. Depois baixou. Baixou até que descobriu a terra. Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea e ouviu a avezinha do céu, o guanumbi que batia as asas. Desceu com a sua companheira e povoou a terra. Peri tinha falado com o tom inspirado que dão as crenças profundas, com o entusiasmo das almas ricas de poesia e sentimento.
Cecília o ouvia sorrindo e bebia uma a uma as suas palavras, como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma de seu amigo, essa alma nobre e bela, se desprendia do seu corpo em cada uma das frases solenes e vinha embeber-se no seu coração, que se abria para recebê-la. A água, subindo, molhou as pontas das largas folhas da palmeira, e uma gota, resvalando pelo leque, foi embeber-se na alva cambraia das roupas de Cecília. A menina, por um movimento instintivo de terror, conchegou-se ao seu amigo, e nesse momento supremo, em que a inundação abria a fauce enorme para tragá-los, murmurou docemente: "Meu Deus, Peri!" Então passou-se sobre esse vasto deserto de água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana, um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores, já cobertas de água, e com esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. 3 vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste robusta, e 3 vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, esvairada, luta da vida contra a matéria, luta do homem contra a terra, luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore. O ímpeto foi terrível e pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou. As raízes desprenderam-se da terra já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor da água como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante formada pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora, quase inanimada, e tomando-a nos braços, disse-lhe com um acento de ventura suprema: "Tu viverás." Cecília abriu os olhos e, vendo seu amigo junto dela, ouvindo ainda suas palavras, sentiu o enlevo que deve ser o gozo da vida eterna. "Sim", murmurou ela, "viveremos
lá no céu, no seio de Deus, junto daqueles que amamos. O anjo espanejava-se para remontar ao berço. Sobre aquele azul que tu vês, continuou ela, Deus mora no seu trono, rodeado dos que o adoram. Nós iremos lá, Peri. Tu viverás com tua irmã sempre. Ela embebeu os olhos nos olhos de seu amigo e, lânguida, reclinou a loura fronte. O hálito ardente de Peri bafejou-lhe a face. Fez-se no semblante da Virgem um ninho de castos rubores e límpidos sorrisos. Os lábios abriram como as asas purpúreas de um beijo soltando o vôo. A palmeira, arrastada pela torrente, impetuosa, fugia e sumiu-se no horizonte. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!